Fala galera do Flash Score, a gente tá chegando com mais uma entrevista sobre futebol feminino. Tá todo mundo aí na tela já para você ver. Ó, tem Fran Alberto, tem a Kathleen Souza, jogadora brasileira, que tá no Al Nassr hoje, mas tem uma história incrível. Já passou por times do Brasil, já passou pela seleção, já passou pelos Estados Unidos, já passou pela Itália, já passou pela Espanha. Enfim, é sobre toda essa carreira que a gente vai falar um pouquinho também, o momento atual da Kathleen. Antes da gente dar as boas-vindas para a nossa convidada, Fran, chamar você para conversa também, parceiraça, como você está? Preparada? Aí eu já estou vendo que vai ser resenha, né? Você com a Kathleen, porque já se conhecem bem. Então, olá, Fran, mais uma entrevista para a gente. Mais uma entrevista para a gente, estou muito feliz de estar aqui com você ao seu lado mais uma vez, com a nossa segunda convidada, a Cat, que eu já conheço, ela já gravei alguns vídeos com ela também, e é sempre muita resenha, e desde já, Cat, muito obrigada por você ter topado de imediato a bater esse papo com a gente, para repercutir, né, toda a sua carreira, esse momento seu na Arábia Saudita também, essa temporada do Al Nassr, mais uma vez aí muito perto desse título, seja bem-vindo. Muito obrigada por me terem aqui. E você que manda, Fran, você manda e eu obedeço sempre. Que moral, hein, rapaz, que moral. Bom, já que você manda, Fran, você que começa aí com as perguntas, filha. Você que manda na parada. Cat, acho que é importante a gente começar do início, né? Você construiu a sua carreira praticamente quase que toda fora do país, como a Elaine falou, e eu queria saber o que te motivou sair ali da Europa, né, onde você passou por Inter de Milão, Real Madrid, aí para um projeto totalmente novo na Arábia Saudita, um país que ainda está em desenvolvimento em relação ao esporte, principalmente das mulheres. Bom, como você falou, eu meio que cisquei em cada local desse mundão aqui. Mas vou começar do começo. Eu não cheguei a jogar profissional no Brasil, né? Eu joguei futsal por muito tempo e decidi ir para fora com uma oportunidade de bolsa nos Estados Unidos. Fiz 4 anos lá e consegui meu primeiro contrato na França, no Bordeaux. Passei 2 anos lá, fui migrando para outro local, que foi na Itália, mais 2 anos ali, migrei para o Real Madrid, que foi na Espanha, e durante esse período todo teve a seleção, que eu acho que é um dos maiores sonhos de qualquer jogadora, e isso foi eu acho que de maior orgulho para mim, né? Mas quando eu voltei para o Brasil pós-Real Madrid, eu não estava tão bem fisicamente depois da Copa do Mundo na Austrália que a gente teve. Eu tive uma pequena lesão que eu até não consegui participar dos 3 primeiros jogos, consegui jogar o último, mas não foi bem eficiente, né? A gente não conseguiu passar da fase de grupo. E eu acho que quando eu voltei para o meu último ano no Real Madrid, eu tive um momento de baixa, assim, porque eu não estava bem, sabe? Eu não estava bem fisicamente, eu não estava bem espiritualmente, eu não estava bem psicologicamente. Então eu passei aquele ano jogando por jogar, sabe? Mas não com aquela vontade de estar em campo mais. Quando eu voltei para o Brasil, durante as férias, momento de decisão, né, para onde ir, pintou essa oportunidade de vir para cá. Teve outras também, Estados Unidos, continuar na Europa, mas eu falei, por que não? Um lugar diferente, com uma cultura diferente, que está buscando investir e crescer no futebol. E muitas vezes como vamos dizer, essa vontade, esse pontapé inicial do futebol feminino é o que traz aquele brilho, sabe? Aquele desejo. E eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz, porque eu ganhei aquela vontade de estar em campo de novo, sabe? Eu não sei explicar, é uma vontade que eu não tinha durante o meu último ano no Real Madrid. Então, eu acho que foi a melhor decisão.
Eu estou escutando você falar, né? Ah, eu não estava bem comigo, eu não estava bem fisicamente, mas o mais importante psicologicamente. E às vezes a gente Uhum, que está de fora acaba julgando algumas decisões, né, de algumas atletas uhum, também, mas a gente não sabe o que acontece. Nossa, por que que foi lá para a Arábia Saudita, onde está começando a desenvolver agora? O porquê isso, o porquê aquilo? uhum, Mas sempre tem o outro lado da história, né? E você está deixando claro que sim, você precisava desse start, porque você não estava passando por esse momento bom, né, em todos os sentidos, e tem coisas uhum, que só a gente sabe o que é melhor para a gente. E você falou que não jogou profissionalmente ainda aqui no Brasil. Você pensa sim. em voltar para jogar aqui no Brasil, encerrar, não sei, a sua carreira aqui também? Então, eu sou muito movida à oportunidade, né, como a gente conversou um pouquinho antes de começar isso aqui, eh, eu não fecho portas para o Brasil, mas eu vejo que tem, por exemplo, parece que tem não tem aquela, por exemplo, quando eu estava no Brasil, eu não joguei profissional, exatamente, eu optei por sair para fora, porque na época que eu estava, vamos dizer, me tornando adulta, completando 18 anos, o Santos não existia. E o Santos, no meu tempo, era o melhor de todos, né? Você sabe, Fran, É a Santos é Santos. referência. Ai, que E- saudade. Sim. Então, tipo, eu vejo que tem muitos passos para frente, muitos passos para frente no Brasil, mas só que tem muito. Parece que do nada tem um buraco e eles deixam cair, sabe? Acaba um time, acaba um outro, e não importa se as meninas estão bem, estão ganhando, sempre tem essa deixa de lado. Não sei o que acontece no Brasil, que esse investimento vai até um certo ponto e depois eles largam, entendeu? Então, tipo, eu adoraria voltar para o Brasil, estar próximo à minha família, mas eu não sei se isso vai acontecer, entendeu? Eu não sei se eu vou voltar para o Brasil e o time que eu quero voltar vai estar lá de pé, entendeu? Fica calma, Cat, que eu já vou mexer meus pauzinhos aqui, tá bom? E vou te indicar para um time que não vai acabar. Você que está no final de contrato aí, vai ser muito bom acompanhar você também aqui no Brasil. Elaine, quer fazer alguma pergunta? Bom, eu acho que, primeiro, que é uma certeza você que está acompanhando o Flash Score. Se a Kathleen se transferir para o Brasil, a notícia vai ter que sair aqui, né? Porque, pelo jeito, vai contar com a parceria da Fran também. Mas, Kathleen, e às vezes eu converso com a Fran também, né? Vocês, como jogadoras, vocês têm alguns princípios, igual você falou, tem que estar feliz, tem que estar bem psicologicamente, tem que buscar uma coisa lá dentro para ter vontade de jogar, voltar, e daí você se transfere para a Arábia Saudita, você falou, analisou as possibilidades, mas a gente, né, aqui do Brasil, quando a gente olha, é uma cultura muito diferente. Eu não estou falando só da religião, estou falando de Uhum, alimentação, é outro fuso. Para vocês que são atletas, tudo isso conta muito, né, nessa adaptação. Como que foi para você chegar aí numa cultura diferente? Você teve um contato antes? Você fez alguma experiência? Como que foi essa adaptação? ah, não exatamente contatos eu tive, mas eu tive contatos com pessoas muçulmanas, na Europa, então isso até que não me assustou ou qualquer coisa assim, sabe. Mas certeza que foi muito diferente em relação à língua, principalmente, que não tem o que comparar a língua. Mas sim, eu dei uma pesquisada em questão da vestimenta e coisa e tal, que é totalmente diferente, né. Mas também não é um bicho de 7 cabeças, não é, vamos dizer, não é outro mundo, é outro país só, não é outro mundo, entendeu? São todos humanos aqui e eu acho bem parecido a forma receptiva deles aqui com a dos brasileiros, entendeu? Então, não fugiu tanto assim, quer dizer, fugiu do que eu imaginava, talvez que eu imaginava uma coisa totalmente um bicho de 7 cabeças, mas foi totalmente tranquila, foi tão acolhedor a forma das meninas em si me acolherem. Eu acho Cat, que no mundo, né, Fran?
Não, só para completar, a gente vê muitos meninos também, muitos jogadores homens Uhum, fazendo essa transição agora para a Arábia Saudita também. E o brasileiro, ele tem já esse símbolo do futebol, né? Então eu acho que devem ser sim. muito bem recebidos aí por todas as equipes. Só ainda antes da para fazer a pergunta sobre adaptação, que a gente estava falando aqui, você falou, cara, não é um bicho de sete cabeças, cheguei aqui, me entendi muito bem com isso. E a gente vê muitas transferências, tem que pegar esse ponto aí, hein, Kathleen, com você, Uhum, pelo menos no futebol masculino, em relação a bons investimentos que estão fazendo aí. sim. Para o futebol feminino também, o seu contrato, a sua transição também teve uma boa valorização que fez você falar, pô, além de tudo isso, também tem a questão financeira que vai me favorecer. Sim, certamente. Além da questão financeira, o período de jogos, a gente tem mais tempo livre, entendeu? Para poder se cuidar. Então, isso é essencial, porque tu sabe, a agenda do futebol feminino tá uma loucura. Você não tem tempo de respirar e já tem água na tua cara, entendeu? Então, e isso é massacrante para o nosso corpo, especialmente quando você está com a seleção, que você, no seu tempo de respirar, é o tempo que você está com a seleção, então você tem que estar com a performance lá em cima. Então, vindo para cá, sim, é uma forma de respirar, não só financeiramente, mas como fisicamente também. Não, eu ia perguntar, porque a Elane tocou no ponto de cultura, né? Tem religião, e você está o terceiro ano na Arábia Uhum, Saudita. Eu queria saber como que surgiu essa vontade sua de se converter, né? Foi uhum, manchete aí praticamente em todos os lugares. Acredito que não foi do nada. E a gente está no período, a gente não, né? Vocês estão no período do Ramadã, né? Que o Ramadã é o período aí, como é chamado, o mês sagrado no calendário sim, islâmico, né? Onde os seguidores da religião fazem orações, reflexões, jejum diário ao nascer e ao pôr do sol. Queria saber como que surgiu essa vontade e como você vem se adaptando ao Ramadã também. A gente sabe que é um período de um mês que muda um pouquinho a rotina dos atletas. A gente tem acompanhado na Saudi Pro League masculino que mudou os horários dos jogos para que todo sim. mundo não, para que ninguém seja prejudicado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também. Bom, eu nasci numa família católica, fui batizada e tudo mais, fui coroinha, então eu trabalhei na igreja, sabe, e tudo mais. Então eu tive essa, vamos dizer, essa fé muito grande dentro de mim. Eu acho que isso até me ajudou muito durante sair de casa, optar para ir para um lado e para o outro. Mas como eu falei, no meu último ano, no real, eu estava totalmente, vamos dizer, perdida assim espiritualmente. E eu também já não estava seguindo uma religião em si. Eu amava escutar, ler e discutir sobre todos os tipos de religiões, mas eu não estava seguindo nenhuma religião à risca, sabe? E quando eu vim para cá, eu tinha a base católica e toda vez que eu conversava com uma menina ou outra, porque eu queria saber da religião delas, elas nunca me forçaram a. Não, essa é a religião correta, você não vem aqui com seu papo católico, sabe? Esses negócios. Não. Era duas pessoas conversando sobre o que acreditavam, o que sabiam, e meio que integrando tudo. Então, ano passado, no meu primeiro ano, eu fiz o Ramadã, mesmo não sendo muçulmana, e eu achei um período muito interessante. Claro que eu não fazia as rezas, porque eu não era muçulmana, fazia minhas rezas do meu jeito, do meu jeito católico, do jeito de ser. Ahn, e fui aprendendo, lendo o Corão, discutindo cada vez mais com elas, né? E em dezembro, quando eu fui para casa, passar o Natal com a família, eu discuti com meu pai sobre o que eu tinha aprendido vamos dizer, nesse último ano, sobre a religião deles, coisa e tal. E meu pai me olhou e falou: Nossa, você está bem espiritualmente bem
grande, bem, vamos dizer, brilhante, radiante. Eu falei, interessante. Meu pai não falou, não, essa não é a região errada ou correta, sabe? Ele é evangélico agora. Então eu falei, legal. E quando eu voltei para cá, eu vim com meio que com convicção que essa religião que eu tô conhecendo, que eu ainda tô aprendendo muita coisa, me está tornando uma pessoa melhor, sabe? Então eu falei, Aí eu falei, não sei se eu ainda tô pronta. E eu comentava com todas as meninas aqui que eu tenho proximidade, né? Mas eu falei, eu quero começar agora no Ramadã, antes do Ramadã, sabe? Mas, tipo, eu não sei se eu tô pronta. Aí uma colega minha falou, ninguém sabe de tudo. Não tem uma hora exata. Nem a gente que nasceu muçulmano sabe exatamente o correto, a forma certa de seguir, entendeu? Então, a partir disso, eu falei, tá, já que não tem uma hora certa, eu acho que essa é a hora certa para me fazer e começar, sabe, do jeito que for. Então, eu optei por me converter e me tornar a nova muçulmana brasileira, como diz a Duda, minha muçulmaninha. Mas, sim, esse período que a gente está vivendo agora, esse mês do Ramadã, é muito importante para a gente. É um período que, vamos dizer, é um período de paz total, sabe? É um período que você tá... É uma conexão entre você e Deus, 24 horas. E especialmente, a gente vê comida como uma fonte de nutrientes. Mas é fácil ter isso todos os dias, né? E quando você tem Deus como fonte de nutriente espiritual e você vê que não é necessário ter a comida durante o dia todo, porque a gente tem facilidade de, vou ali pedir alguma coisa porque a comida vai chegar. Então, é um momento que você reflete que o que é mais importante não é só os nutrientes, a comida, a água, né, que você sabe que não dá para viver sem água, mas sim essa relação que você cria com Deus durante esse período, sabe? E você vê que tem muitos países passando por necessidades, esse momento de guerra agora também, e você vê que esse momento aqui, você e Deus, você pedindo perdão por alguma coisa, você pedindo para Deus melhorar esse mundo que está parecendo uma loucura ultimamente, é maravilhoso. E respondendo o que você perguntou sobre os horários do treino e jogos, sim, eu acho que por estar aqui, né, na Arábia Saudita, como, vamos dizer, 99% da população é muçulmana, é muito mais fácil porque eles fazem os jogos, os treinos de acordo com o Ramadã também. Então, tipo, a gente não vai treinar mais cedo, antes do iftar, né, que é a quebra do jejum. A gente sempre treina um pouco mais tarde e os jogos geralmente são bem mais tarde também. Mas para mim é um pouco difícil assim, porque eu gosto de treinar cedo, porque eu gosto de fazer meu treino extra, né? Então Sim. eu treino geralmente, por exemplo, agora eu ia treinar umas 3, 4 horas, esperar um pouco, quebrar aquela, fazer o iftar, né? Quebrar o jejum, que é umas 5 e poucas, 6 horas, e me preparar para ir para o treino da noite. Então esse treino da tarde é um pouco mais difícil por conta Da de não água, ter né? essa água, mas em questão da comida é super tranquilo, entendeu? Mas a água, você vê que é um pouco importante, sim. Mas de resto é super, super tranquilo. Eu tô num país que molda, né, durante o Ramadã, então não é uma dificuldade viver o Ramadã aqui, mas eu convivi com pessoas na Europa durante o meu período na Inter, que ela teve que fazer o Ramadã durante esse período lá, e é muito mais difícil por conta de os treinos ser de manhã, tudo ser no horário normal de lá, entendeu? Sim. Então, tipo, não tem essa
essa adaptação, né? Então é um pouco mais difícil, mas eu também adoraria viver esse lado para saber como eu me comportaria, porque é nos momentos de dificuldade que você cresce mais, né? Sim, Uhum. boa. Elaine? Bom, Cat, você falou aí da questão da guerra, né? Você estava explicando aí um Uhum. pouquinho, você falou é um período tenso e a gente também ficou, acho que vocês surpresos, gente, o mundo surpreso com esses últimos ataques. E daí também viraram a rota para a Arábia Saudita, acabou Uhum. sendo atingida também. Queria saber em que cidade você reside com a Al-Nassr, qual que é a sua base? Onde você está agora? Uhum. Se está tudo bem? Como que foi? Eu acho que não só receber a mensagem de que estava acontecendo, mas também viver esse momento, né? Porque eu acho que vocês devem ter aí treinamento de alerta, algumas coisas assim, de como proceder em alguns momentos. Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente dessa realidade. Então, eu estou localizada em Dammam, que é do lado de Bahrein. Mas, sinceramente, a vida aqui tá normal, entendeu? Não teve nenhum baque assim. É mais dos estrangeiros, que a gente tem treinadores espanhóis e portugueses. Tenho minha companheira Duda aqui de equipe também, que ela ficou um pouquinho mais assustada, mas eu estou realmente em paz. Eu não sei se é por conta do lado espiritual, mas eu estou tão em paz que eu até tranquilizando meus pais, né, que eles estão com mais medo, vamos dizer, do que eu. Eu falei, pai, mãe, eu não tenho o que fazer. Se eu viajar é pior, se eu pegar um avião é pior. Mais fácil de acertar alguma coisa no avião. Deus me E livre. aqui, e aqui na Arábia Saudita é super tranquilo. Aqui, tipo, apesar de eles estarem atacando algumas bases americanas, eles não estão atacando a Arábia Saudita em si, entendeu? Então, tipo, tá super tranquilo. Eu não sei se é um lado espiritual meu, não, agora, sabe? Mas não tem nada de tão agravante acontecendo, entendeu? Então, está tudo bem. A gente não teve nenhum caso assim tão espetacular. Claro que atacaram aqui próximo uma base que é americana, mas com a gente em si está tudo certo, entendeu? Igual eu falei para meus pais, eu tenho mais medo de vocês no Brasil aí do que eu aqui no momento, entendeu? Porque vocês sabe como é que tá a situação no Brasil com ai, vamos dizer, a guerra civil que a gente vive diariamente. Então, eu me sinto bem, eu me sinto segura, eu me sinto em paz. Então, até agora, nada de agravante aconteceu. Opa, graças a Deus, e que continue Sim, assim, que pelo amor continue de assim. Deus. Mas a Continue assim. evolução espiritual, olha, tá ótima, porque realmente ter tranquilidade nesse momento, Kathleen, você tá de parabéns. Ô, Cat, e falando um pouquinho ainda da competição, né, saindo um pouquinho desse lado, ó, nós está caminhando para mais um título, né, o único campeão aí na Arábia Saudita. Queria que você falasse, desde quando você chegou, quais são as principais diferenças de quando você chegou para agora e qual que é o diferencial da Al Nassr ser sempre o favorito ou a melhor equipe, porque existe muita diferença do Al Nassr quando eu faço jogos, comento jogos, assisto das outras equipes. É um baque, porque do primeiro ano, vamos dizer, dos primeiros meses até agora, a evolução das jogadoras em si é enorme, sabe? E você vê que do ano passado para esse ano tem sido mais competitivo também entre as equipes. Mas o Al Nassr tem uma coisa especial mesmo. Eu não sei dizer exatamente o que é, mas a gente trabalha muito bem juntas, as meninas, entendeu? Apesar de algumas situações internas que a gente tem, o, o time em si é bem unido, entendeu? Então, eu acho que isso é o que mostra
no campo, entendeu? Nos dias de jogos. Que apesar de qualquer situação, se a gente tá 1-0, perdendo de 1-0, a gente tem aquela força de voltar, de reverter o placar, sabe? Então, eu acho que é isso. A gente tem um diferencial que não é uma coisa, todas as jogadoras, entendeu? Boa. Ok, Elane? ainda falando dessa questão do futebol aí na Arábia Saudita, que a Fran colocou, a gente teve na última data FIFA, que para o Brasil não tivemos grandes embates, porque estava a Europa já fazendo eliminatórias e tudo mais, a gente teve a convocação de novo, o retorno da Adriana, que também está Sim. jogando aí o campeonato na Arábia Saudita com você, sempre foi um nome ali que esteve junto com o Arthur, jogou junto com ele e retornou, só que depois de um período fora, né? E Sim. muita gente ficou perguntando como será a performance da Adriana, porque a gente olha muito para as ligas europeias, norte-americana e muitas convocadas também aqui do Brasil. E daí a gente queria entender como ela ia performar, se ia ter intensidade, a gente está caminhando por uma Copa do Mundo aí dentro dessa seleção. Você que está vivendo esse ritmo e já viveu o ritmo também ali das competições europeias, como que é a leitura que você faz? Você falou, olha, dos primeiros meses para cá o seu time se integrou muito rápido, né? Teve um desenvolvimento, mas como que você avalia? Pode ser parelho, está se equilibrando com o futebol europeu, com o norte-americano também que você passou e o brasileiro que você conhece? Bom, a Arábia Saudita está crescendo bastante, mas ainda está bem atrás. É novo aqui, sabe? Tem o quê? 3, 4 anos que começou. Então, tá muito atrás, mas ao mesmo tempo tá correndo muito rápido, sabe? Para a evolução. E claro que não tem comparação com um europeu, até nos Estados Unidos, que o apoio lá é enorme, né? Que a gente não pode comparar com nenhuma outra liga. E o Brasil que vem crescendo, ainda mais tendo pessoas como vocês aí que sabem bem o que perguntar, o que fazer. Mas claro que aqui ainda está um pé atrás, né? Mas eu vejo que a cada ano não está dando só passos, mas pulos, né? Para a evolução. E a Adriana, eu posso te falar que a bichinha dá trabalho, menina chata. Então, tipo, o mérito é todo dela, entendeu? Não é só por estar em uma liga ou outra, porque tem jogadoras que vai para uma liga totalmente forte e acabam não jogando. E a Adriana, por exemplo, está aqui, está jogando todos os jogos, está dando o seu melhor, está dando trabalho pro melhor time que é o Al-Nassr agora, né? Então, o mérito também tem que ser pela jogadora, não só pela liga, mas pelo que a jogadora tem feito e vem fazendo, sabe? Então, eu fico muito feliz por ela e eu sei que, tipo, ela tem gás pra dar aí e ela vai com tudo, eu sei, eu oro por ela e eu acredito que ela vai representar muito bem, eu espero que ela continue nessa, né? Claro que o dia a dia aqui é o que importa, então que ela siga aqui saudável e correndo atrás, que é o que ela faz, né? Correndo atrás da bola. E se Deus quiser, ela vai tá aí na frente. É isso. Ó, deixa eu emendar já uma aqui, já que você está falando da Arábia Saudita, Fran, desculpa só passar, e porque vocês já se conhecem muito bem, e a Kathleen citou uma coisa ali durante o mês do Ramadã, que é o meu primeiro treino, alguma coisa assim, que ela faz um treino antes do treino oficial, e a Fran, tá, pelo jeito já conhece. Então, dá para entender que você se dedica ao máximo também do que você pode. Tem o treino do time, mas você faz uma preparação, se a gente pode falar assim. E você, bom, tem um jogador do Al-Nassr que eu acho que ele é símbolo disso no mundo, não só pelos prêmios, mas ele sempre se colocou como além. Ou o Cristiano fica antes, ou vai embora depois, né? Tem esse treinamento. E a gente, claro, sabe que vocês estão no mesmo time, já viu foto sua com ele aí no Al-Nassr. Eu queria entender como esse contato, se é desde sempre que você faz mais de um treino, ou você teve alguma inspiração nele, ou se não tem nada a ver, não, eu já me preparava assim, também era assim. Conta pra gente, Kathleen. Bom, eu comecei a me preparar assim desde os Estados Unidos, né? Eu acho que eles têm muito isso nos Estados Unidos, mas
conhecendo o Cristiano Ronaldo e vendo que as coisas que ele faz dá certo, porque o status que ele tem não tem o que dizer, né? Então, você sabe, eu sempre fui dessa de a oportunidade sempre virá, mas se você estiver pronta, você vai agarrar ou você vai deixar passar. Então, eu sempre fui dessa e com tudo que aconteceu, com lesões e tudo mais, você vê que quanto mais você prepara, menos chances de isso recorrer de novo é o que você pode fazer, né? Então eu me preparo para estar pronta no jogo que vai acontecer no fim de semana, nos treinos, mas também para estar bem fisicamente para mim mesma, entendeu? Porque o eu é mais importante do que o eu saudável é mais importante do que eu pela metade, né? Vamos dizer, no fim de semana. Então eu sempre me preparei muito desde a época dos Estados Unidos e eu acho que eu peguei gosto em me preparar, entendeu? Eu acho que eu não consigo só fazer um treino meia boca. Eu acho que até uma coisa que o treinador fala bastante é que quando eu tô dentro, é intensidade total. Então, não pode esperar menos que isso, entendeu? E às vezes ele até fala, maneira um pouquinho. Eu falo, tá bom, vou tentar. E tá eu de novo. Então, isso vem de mim. Claro que com tudo que aconteceu, com toda a minha trajetória, eu aprendi que também como fala, repousar é importante também, porque Vou desacelerar, né, Cat? também a água demais mata a planta, né? Então, é aquela medida, né? Você sempre pode fazer um extra, mas também tem que escutar seu corpo. Boa, E, tem ô que Fran, vai desacelerar. segurar essa só porque eu ainda quero saber. E o Cristiano, como é com você, com o futebol feminino? Como que é essa relação? Tem que perguntar, tem que perguntar. O Cristiano é o Cristiano, né? É o GOAT. Mas eu até vi ele faz, eu acho que umas 2, 3 semanas, depois do nosso último jogo em Riad. Eu acabei ficando mais 2 dias por lá. E eu tava descendo no elevador e eu vi ele. E eu falei, caraca, não vou chorar dessa vez. Aí ele falou, oi. Aí eu falei, oi, tudo bom? E coisa e tal. A gente conversou um pouquinho. Ele até perguntou sobre esse negócio de eu ter virado muçulmana. A gente conversou um pouquinho sobre isso também. Mas, tipo, sempre que eu vejo ele, é sempre... Não sei, é maravilhoso. É ver um cara que faz as coisas certas e faz as coisas acontecer, sabe? Então você fica impressionada por ter esse cara tão próximo de você. É tipo, passa essa energia para me continuar também vivendo isso, porque você é especial. Ele é um atleta especial e é um atleta que a gente tem que ter como exemplo, entendeu? Boa. Cat, para mim finalizar da minha parte, não sei se a Elaine vai querer, eu queria saber de você quais são os seus próximos objetivos, né? Você está no último ano de contrato no Al Nassr, você é movida às oportunidades, também a desafios do que pode aparecer, mas quais os seus próximos passos? Você sonha ainda em voltar para a seleção? A gente sabe que tem uma Copa do Mundo ano que vem, você, não, tá nas mãos de Deus, o que acontecer, aconteceu, mas se aparecer aqui, passar por mim, eu estou preparada, eu estou pronta. Conta pra gente seus próximos objetivos. Bom, certeza que está na mão de Deus, mas eu vou continuar me preparando. Eu quero estar bem fisicamente, mentalmente, e eu acho que isso que é o mais importante, é eu estar bem. Se eu estando bem, eu vou estar 100% em qualquer oportunidade que aparecer. E eu sou essa. Se me colocarem para jogar peteca, eu vou estar 100%. Se me colocarem para jogar vôlei, eu vou estar 100%. Então, no futebol pode ter certeza que vai estar 200%. Então é isso. Tá na mão de Deus, mas claro que eu sigo trabalhando o meu melhor e querendo sempre melhorar. É isso.
Boa. Bom, eu acho, Fran, também que eu vou encerrar, mas já que vocês falaram de seleção, vou ter que perguntar, porque ela está em outro país. Ela Uhum, se encontrou muito com a cultura daí, a gente vê que você tem um respeito, está vivendo muito essa experiência na religião, está se mostrando super bem. E a gente sabe também que esses países têm uma tendência a não só contratar para os clubes, mas também, às vezes, convidar de outra nacionalidade para jogar em suas seleções. E como a gente uhum, está falando de uma Copa do Mundo que se aproxima, óbvio que tem degraus aí diferentes, mas eu acho que tem um olhar diferenciado também para principalmente jogadores e jogadoras brasileiras que vão aí porque ajudam a desenvolver a modalidade. Então, Kathleen, eu acho que não agora, porque o que você falou ainda vai ver passo a passo de como vai ser o seu futuro, mas se tivesse um convite para você permanecer aí, quem sabe fortalecer uma seleção feminina para se desenvolver com mais força, com o tempero brasileiro, não sei se em área técnica ou jogando, fazer essa transição também ali para ajudar outro país. É possível dentro do que você tem aí dentro, não, acho que não um planejamento, mas do que você uhum. aceita aí para sua carreira? Bom, eu sou brasileira e isso não tem como largar, então, se eu fosse escolher entre qualquer outro país e o Brasil, é o Brasil, entendeu? A gente é o país do futebol, a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente briga pela camiseta, entendeu? Então não tem outra possibilidade de ver uma Kathleen, não sei o que, é Kathleen brasileira, é Souza, então é isso aí. Eu sou Kathleen Souza Feitosa, brasileira, e isso nunca vai mudar. Boa. Cat, muito obrigado por você ter topado, muito legal saber como que está a sua vida aí na Arábia Saudita. É importante também dizer, né, que às vezes as pessoas que acompanham o futebol, a gente fala de desenvolvimento, de nível ainda em diferença em relação a alguns outros países, até 2020 as mulheres eram proibidas de jogar futebol Sim. aí na Arábia Saudita, e nós estamos em 2026, então leva ainda um tempo ainda para as coisas acontecerem, para as coisas evoluírem. Eu que acompanho a liga bem de pertinho, vejo jogadoras de 16 anos, 15 anos ainda jogando, você vê que são bem meninas ainda e que é Uhum. importante respeitar cada processo e que não vai ser do dia para a noite que vai virar uma liga de referência, igual é nos Estados Unidos, igual é na Inglaterra Sim. e Espanha. Então, já deixar claro também para os nossos ouvintes saber também da realidade. Muito obrigada, é sempre muito bom estar com você, minha amiga. Fazia tempo que a gente não se falava por vídeo, às vezes a gente troca algumas Verdade. mensagens ali, mas muito feliz por esse seu momento e o principal, o melhor de tudo, é ver você bem em todos os sentidos, não só fisicamente, mas principalmente aqui, que é o que move tudo, né? Porque se a gente não está bem aqui, as coisas realmente elas não acontecem. Muito obrigado por você ter topado e tirado esse tempinho para falar com a gente. Obrigada a você. Como eu disse, você que manda, eu só obedeço. Não, mas é sempre bom conversar com você e eu tenho um enorme respeito por você, pelo atleta que foi, pela pessoa jornalista que está sendo, que eu acompanho, né, pelo Instagram e pelos jogos, comentários. Você está fazendo um trabalho maravilhoso e eu espero que continue assim, e você também. Obrigada por me terem aqui, pelo bate-papo e seguimos aí. É isso, pessoal. A gente encerra aqui com essas declarações. Eu concordo com as duas. Kathleen, muito especial. A gente está torcendo para você voltar também aqui a figurar no Brasil. Fran, essa aí não volta ao futebol nunca mais. Vai ficar no jornalismo esportivo, eu já falei. Nem deixo sair, a propriedade é nossa agora. E você que está acompanhando, fique ligado, hein? É só a segunda entrevista que eu e a Fran estamos aqui fazendo do futebol feminino. Vem muito mais coisa por aí aqui no Flash Squad. Até a próxima, gente. Até.